Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você achou essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Tem uma chance do áudio não estar muito bom. Tem uma chance da minha voz falhar no meio do processo. Vamos para o contexto. Essa aula é gravada para os alunos matriculados no curso de Jogos e que assistem aqui comigo ao vivo pelo Teams, né? Tem um bate-papo aqui à direita da minha tela e os alunos eles podem a qualquer momento participar disso aí. O áudio talvez esteja ruim porque eu estou gravando isso dentro da PUC do São Gabriel, né? Entre aulas presenciais, então eu não estou com o equipamento adequado aqui e eu não tenho como conferir, às vezes, né, todos os detalhes do áudio entre uma aula e outra para ver se a qualidade tá 100%. E minha voz pode falhar porque eu estou com sinusite de novo. Então, quem está acompanhando meu semestre já viu uma vez, eu estou com sinusite de novo, então minha voz ela pode falhar. Mas, vamos pôr aqui o contexto do que está acontecendo para a gente. A gente fez um módulo 1, né, que foi a criação de uma malha básica. A avaliação da malha básica já foi feita, as notas não foram lançadas porque eu tenho que revisar, mas já foi feita a avaliação, em breve as notas devem estar no ar. A gente fez as aulas de escultura, nossa última aula presencial foi sobre criação de figurino, né? Eu não estou gravando todas as aulas do semestre, porque tem várias aulas que já foram colocadas aqui no ar, né? Para servir como referência, né? Também tem outras aulas que eu posso disponibilizar futuramente, mas o básico do que a gente precisa está aqui. A aula de hoje, né, seria a sequência disso, seria falar de cor e textura em modelos Hypori, né? Na verdade, a textura, né, os marcos, as compatibilidades, os nodes e as texturas procedurais é ligeiramente uma revisão do que foi visto em Assets 2, mas é porque o comportamento do trabalho que está fazendo é semelhante nas duas matérias, Asset 2 e Personagens 2. Tá? Eu vou começar, minha preocupação inicial é falar sobre o atributo de cor, né? Então, eu criei essa alternativa aqui da Suzane, né? Eu estava mexendo na Suzane e criei essa versão alternativa da Suzane, né? Eu estou usando Multi-Resolution. Vou salvar isso aqui na minha pasta básica, aqui, só para a gente ter um backup dessa escultura aqui, né? De novo, é só uma alteração da Suzane mesmo, é só um acréscimo de elementos da Suzane. Eu estou usando aqui o modificador Multi-Resolution para criar os detalhes, os níveis de detalhes da minha escultura, né? E aí, vamos supor, e aí eu vou torcer para que quem estiver assistindo essa aula tenha um pouco de imaginação. Eu sempre considero que vocês estão conseguindo imaginar a situação no nosso trabalho. Vamos imaginar que a parte de escultura está pronta, ou seja, que eu não tenho mais que esculpir nada, e que isso aqui é o meu modelo, a minha escultura de modelo finalizado. Qual que é a nossa próxima etapa? Antes de ir para o low poly, antes de ir para a retopologia, a próxima etapa entre a escultura, né? Então, vamos escrever aqui. Você fez o sculpt. E a gente sabe que a gente tem que fazer uma versão low poly para jogo, né? Então, assim, a nossa meta é fazer isso aqui. O processo de criar esse low poly é um processo que a gente chama de retopologia. E a informação da escultura ela vai cair nesse processo de escultura do low poly usando um recurso que a gente chama de bake, né? Tranquilo? Vocês entendem isso? Vocês lembram disso de Assets 2? Isso está ok para vocês que estão aqui no bate-papo comigo ao vivo? Vocês lembram desse workflow? Eu dou um tempo para os alunos responderem por causa do delay entre a minha gravação e o bate-papo, tá?
caso fique uns tempos em silêncio, é isso que está acontecendo. Aqui, ó, no processo de Sculpt, se eu entregar aqui isso aqui direto para cá, eu consigo já tirar nessa escultura, sem mexer em nada, eu já consigo fornecer no Bake um mapa de normal. Tipo, é uma das razões pela qual a gente faz, né, tipo, o Sculpt fornecer o normal map. Mas eu posso fornecer outras informações também. Tá? Outra informação que eu consigo fornecer com a escultura é um negócio que chama Ambient Occlusion. São as sombras de proximidade. Ou seja, mesmo que eu não faça mais nada nessa escultura, eu consigo fornecer para as próximas etapas de retopologia, low poly, bake, eu consigo fornecer da escultura para o low poly as informações de normal map e bake. Só que eu posso fornecer também cor e textura. Então, assim, eu também posso fornecer cor e textura, assim como eu posso incrementar o mapa de normal. Tá? Então, o nosso tópico de hoje é esse. A nossa finalização da nossa modelagem, né? Considerando, obviamente, o processo de finalização de concepção do high poly, e também os processos de entrega e avaliação. Né? Então, o que a gente vai fazer com esse processo de colorizar, às vezes texturizar, ou às vezes acrescentar detalhe, né? Desemboca diretamente na nossa tarefa aqui de criação de modelos high poly. Né? Então, isso aqui é a nossa finalização. Beleza? Eu vou apagar isso aqui, né? Eu vou apagar esse texto aqui. E aí, vamos abordar cada uma dessas coisas que eu falei, né? A cor, algum acréscimo de textura e algum incremento de mapa de normal, né? De mapa de normal. No caso da nossa entrega, se vocês fizerem essa etapa aqui, já está ok. Se vocês acrescentarem a etapa de cor, já está ótimo para a nossa entrega. Se fizer os três, tudo bem, né? Mas vamos lá, vamos considerar aqui esse objeto e vamos pensar na colorização dele. A colorização de um modelo high poly, então, a cor no modelo high poly, está escrito high poly, não, high poly, ela pode ser feita dentro do Mod Sculpt com a ferramenta de pintura, ou seja, eu tenho uma ferramenta de pintura aqui, vamos pegar uma cor aqui só para vocês verem que existe uma ferramenta de pintura e verem também o erro que ele vai acusar aqui para mim. Quando eu tentar pintar aqui, ele vai falar, peraí, não é suportado com um modificador Multi-Resolution. Então, se você vai colorizar um modelo, você não pode manter esse modificador aqui, senão você perde o acesso aos vértices, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Por que eu perdi o meu acesso aos vértices? Porque, na verdade, o meu objeto original é isso aqui, ó. Esse é o meu objeto original. Todos esses outros níveis aqui estão calculados no modificador. Então, não tem vértice de verdade aqui para eu pintar a minha cor. E a cor que eu vou pintar nesse espaço aqui de escultura é uma cor de vértice. Então, deixa eu organizar esse modelo high poly para que eu não perca essa versão multi-res e que eu possa colorir. Tá? Então, vamos falar de novo, mas tentar falar de um jeito um pouco diferente. Talvez isso ajude alguém a entender. Se você finalizou o seu modelo está pronto e você não vai acrescentar nenhum detalhe nele. Nenhum detalhe. Ou seja, está pronto do jeito que eu estou vendo. Não vou acrescentar nenhum detalhe.
É interessante ter uma cópia do modelo com multi-resolution, porque o bake de mapa de normal de multi-resolution é muito leve. Então eu não quero me livrar disso aqui. Se você precisa acrescentar detalhe e precisa ir para a topologia dinâmica, então não importa, não preocupa, você vai ter que aplicar mesmo. Então esse não é um ponto, tá? O aviso é só para quem finalizou o modelo com multi-resolution e não tem mais detalhes a acrescentar na escultura, é bom preservar uma cópia com multi-resolution. É o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou ter aqui minha Suzane multi-res, que é a Suzane que eu quero manter como multi-resolution. Eu não vou precisar dessa Suzane para pintar, e eu vou ter uma cópia dessa Suzane, ou seja, eu vou ter uma duplicata dessa Suzane. Vamos desligar aqui. Que vai ser a Suzane Color. Tá? Suzane Color. De novo, na hora de dar bake, na hora de dar bake, né, na hora de capturar as informações de mapa de normal, lembrando que se alguém estiver vendo essa aula no meio do caminho, essa aula já às vezes não faz sentido, então deixa eu dar um contexto para quem está pegando essa aula no meio do caminho, ou até para meus alunos lembrarem, a gente já viu o bake no Assets 2, né, no terceiro período, e a gente está aqui no quinto período, vendo os mesmos processos, só que para personagem. Então, a gente já fez esse processo de dar o bake. E a gente já fez o bake de mapa de normal, inclusive, né? O que eu estou fazendo de diferente agora é, eu vou usar o multi-resolution, porque eu estou usando escultura, isso a gente não trabalhou, né? E eu vou considerar uma pintura de cor no modelo com ferramentas um pouco mais interessantes, porque eu tenho mais vértices agora nesse high poly do que eu tinha antes. Então, essa duplicata aqui, ó, que eu estou fazendo é uma etapa nova para a gente. Mas o bake é uma etapa antiga. Então, eu vou ter um modelo para bake de mapa de normal e um modelo para bake das cores e texturas. No caso desse modelo aqui, eu vou para o meu modo objeto. Vou colocar aqui meu nível 4 de escultura aqui, né, no meu espaço. Vou clicar aqui no meu Apply. E agora eu tenho um modelo que tem bastante vértice, né? Ou seja, esse modelo tem muitos vértices. E isso é, na verdade, uma coisa boa, né? Porque agora eu posso vir tanto no Sculpt Mode quanto no Vertex Paint. Então vou começar pelo Sculpt Mode e pintar no meu modelo, né? E pintar cores no meu modelo. O Blender vai ter uma ferramenta de pintura com bastante configuração, né? As configurações que a gente já viu em outras ferramentas, né? Que é a opacidade do brush, sensibilidade à pressão, tamanho do brush, né? Tudo isso a gente já viu, né? Vou ter a escolha da cor, né? Ter a escolha da cor da minha pintura. Vou ter modos de mistura que, né, tipo, que vão, no processo de pintura, afetar como que eu estou sobrepondo, como eu estou colorindo, né? E eu tenho também como misturar cores enquanto pinto. Ele tem um processo que a gente chama de wet mix, né? Que vai ajudar que eu misture cores, né? E que as cores elas se misturem de forma dinâmica, né? Enquanto eu estiver pintando. Então isso é um processo interessante. Então se eu sair esfregando aqui uma cor, ele tem uma certa persistência da cor de baixo, então aonde eu misturei aqui um pouco do meu vermelho com o meu azul, começou a aparecer o tom roxo, né? E se eu vier aqui ele começa a ter uma persistência desse aspecto molhado aqui, então eu consigo misturar bastante as cores aqui
no meu espaço, tá? Então, é possível pintar e misturar a cor ao mesmo tempo, isso é bem legal. Eu vou desligar os wet mix, né? Então tenho configurações também de brush semelhantes de escultura, né? O stroke, né? O space, tem todas aquelas configurações que a gente viu na ferramenta de escultura, né? E eu vou ter também a ferramenta de paleta, né? Então eu tenho aqui no Blender, né, uma paleta que ele oferece para mim, né? Então eu posso basicamente pegar cores da paleta para poder pintar o meu modelo, né? E eu posso pintar, né? Tipo, né? Pintar o meu modelo. O que é essa pintura? Vamos lá. Essa pintura aqui, ó, é uma pintura de vértice. Então cada vértice aqui está sendo colorido e emitindo uma luz. É o mesmo Vertex Paint, a mesma coisa do Vertex Paint, só que a ferramenta de pintura do Vertex Paint, ela é um pouco diferente, né? Ela vai ter algumas diferenças de comportamento de brush, né? E ela vai ter alguns recursos aqui que são interessantes de usar, por exemplo, o Set Vertex Color, que seria um baldinho, né? Isso é muito legal pra gente. Né? Eu tenho o Dirt Vertex Color, que é um cálculo de áreas de claro e escuro do meu modelo, que no caso do modelo tão denso, vai ser super pesado, né? Mas ele consegue pegar áreas de sombra, né? E calcular, né, algumas nuances de tom, para vocês verem o que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar o que ele fez, o que esse Dirt Vertex Color fez. Eu vou tirar o Normalize aqui só para a gente ver o que ele está calculando de detalhe. E, né, tipo, eu vou desabilitar de novo só para vocês verem que ele está afetando as sombras, né, os tons da minha escultura. Então, ele consegue acrescentar alguns detalhes. Eu também tenho como ajustar cores, né? Tipo, trocar o RU, né? Da minha pintura. Então, isso é interessante. Tá? Então, é uma ferramenta que, eventualmente, eu vou utilizar para poder colorizar o asset, né? Ou seja, não vou ficar só, né, na escultura, se eu posso acessar outras ferramentas. É lógico que eu vou usar elas, tá? E a mesma paleta que você usar numa parte do seu modelo, né? Ou seja, a mesma paleta que eu usar aqui para pintar, né? Vai estar disponível no modo de escultura, a paleta ela é compartilhada entre ferramentas, né? Mas eu vou começar pintando pelo Vertex Paint só para falar sobre a divisão de cores, né? Ou seja, como que eu vou distribuir as cores se eu for fazer uma colorização do meu modelo, tá? Então, o objetivo principal da gente colorizar um modelo é definir realmente a paleta dele, já definir o acabamento de cor dele na etapa de concepção, né? Eu não quero adiar a finalização dessa etapa para frente, porque a gente tem que pensar sempre num cenário onde a equipe é grande, né? Se a equipe é pequena, você faz tudo na ordem que você quiser, porque você acumulou função, então você pode fazer qualquer elemento em qualquer momento, né? Mas você emenda, fala em coisas de definição de Mac, e o Mac fez tudo na minha cabeça, mas vamos lá. Se a sua equipe é grande, se a sua equipe é enorme, talvez quem vai fazer a cor final, né, ou seja, vai fazer os retoques finais de pintura de textura, talvez seja outro membro da equipe. E se esse membro tiver que consultar a equipe de direção de arte e concepção para descobrir as cores, e eu não estiver definindo as cores, ou seja, eu tenho que retornar numa pessoa que, em teoria, já terminou a etapa dela. Então, como boas práticas de direção de arte,
eu faria minha equipe de concepção de High Poly já definir também as paletas de cor, para não ter que fazer bate-volta de comunicação, para reduzir o número máximo de retornos de comunicação. Ou seja, na hora de finalizar o modelo para o jogo, ele já sabe as cores, porque eu já defini essas cores na etapa de concepção. E aí, não é uma regra, mas é uma sugestão. Né? Se você vai fazer uma paleta para o seu personagem, eu vou fechar essa daqui, ó, eu não estou usando ela. Né? Vou criar uma paleta nova para minha Suzane. O que eu vou escolher? Eu vou escolher 3 tons, tá? Então, de novo, isso aqui não é uma regra, é só uma sugestão, mas ela vai fazer sentido na minha cabeça. 3 tons, um que seja mais claro, um que seja médio e um que seja escuro. Ao mesmo tempo, desses 3 tons, um que seja, né, mais claro, mais escuro, um que seja mais saturado, um que seja menos saturado e um que seja médio. Para criar um contraste no meu personagem que seja visível sempre. Então, se eu escolher, por exemplo, uma cor de pele aqui, vamos escolher um tom com valor baixo aqui de saturação, não tão baixo, vamos colocar aqui um valor, vamos pôr uma saturação média aqui e um valor mais ou menos baixo. Mais ou menos baixo não, vamos colocar médio, vou fazer média, né? 0.7, vamos pôr 0.75. Vamos pôr 0.65 aqui, né? Então, esses valores meus são os valores do meu primeiro tom, né? Escolhi ele aqui e vou adicionar esse tom na minha paleta. Esse aqui vai ser meu tom médio. Vamos supor que vai ser o tom da pele do personagem. Se eu for criar, por exemplo, a parte clara dos olhos, ou talvez, né, tipo, fazer o olho invertido, fazer com ele um olho com fundo escuro e a ponta clara, né? Ou se eu for colocar um elemento aqui, a minha base de criação para o tom mais escuro, né? Eu vou pegar essa mesma cor aqui, ó, vou pegar essa mesma cor aqui, vou reduzir o valor aqui, ó, então vou fazer um valor que ele vai ser realmente baixo, talvez não tão baixo, um pouquinho mais alto, 250, né? Vou reduzir a saturação dele. Né? Vou reduzir a saturação dele, vamos pôr 0.4. Né? E eu posso mexer, inclusive, no tom, assim, porque o tom, eu não mexi nele ainda, mas eu posso mexer no tom dele. Né? Ou seja, você pode também brincar com as variações de tons. Você pode fazer tudo mais ou menos monocromático, você pode fazer tudo com cores análogas, que são cores próximas umas da outra. Você pode fazer com cores complementares, né? Ou seja, uma parte do personagem está na área de vermelho, a outra na parte de ciano. Isso é um conteúdo que a gente viu em VFX, né? Então, a turma que fez o curso de jogos, nessa altura do curso, eles já fizeram aula de VFX, que é onde a gente fala sobre essas composições de cores, as relações de composição de cor, né? Mas aqui eu vou pegar e vou adicionar essa cor aqui, acho que um pouco mais escura ainda, para ser honesto. E talvez um pouco menos saturado ainda. Né? E vou adicionar aqui, essa aqui vai ser minha cor escura. Eu poderia fazer, por exemplo, a cor muito saturada e muito escura, poderia. É uma variação do mesmo jeito. A cor que é muito saturada e muito escura. Eu posso fazer uma cor que é muito clara e pouco saturada. Né? Então eu posso brincar com esses valores à vontade. Tá? Mas essa lógica de você ter um contraste definido é grande. O meu tom claro, eu talvez seja o ponto onde eu tenho mais valor. Né? Então vamos pôr 0.9 aqui. Então esse vai ser o tom mais claro. Né? Talvez ele também seja o tom mais saturado. E eu vou afastar ele um pouco do meu tom inicial, né? Um pouco 0.15. Talvez eu queira 0.
ponto, deixa eu puxar para cá talvez. 0,1. Então aqui eu variei bastante esses valores. Acho que pode ser mais. Acho que pode ser mais aqui. Acho que pode ser 0,125 mesmo. E 0,85. Então, esse valor aqui é o valor que eu vou considerar meu valor claro. Eu vou adicionar ele aqui. Eu tenho meus 3 tons aqui. Eu posso até fazer eles na ordem aqui, né? Falar, organizar por saturação. Organizar por valor. Tá vendo? Claro, médio e escuro. Vamos organizar por saturação. Pouco saturado, médio saturado, muito saturado, né? Luminância, né? Que é um outro valor de valor, né? Um outro valor de brilho, né? E aí, qual que é o conceito aqui? Antes de eu colocar uma quarta cor, eu vou tentar gastar essas cores no personagem inteiro. Então, assim, eu faço isso como via de regra para agilizar mesmo a produção, tá? Isso não pensa em valor artístico, nessas coisas, não, porque valor artístico é outra história, direção de arte, essas coisas. Eu faço isso como um exercício de, primeiro, imitação, né, que é, tipo, o máximo que eu consegui resolver com essas cores melhor para mim, né? E eu faço também como forma de agilizar a produção, porque aqui eu já resolvi contraste e cor numa vez só, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu recomendo. E aí tem hora que você fala, não, peraí, eu não vou conseguir encaixar essas 3 cores num pedaço porque vai estar sobrepondo, né? E ele fala assim, agora eu preciso de uma quarta cor, mas é porque você já percorreu muito do personagem e chegou num limite. Então, eu gastaria o máximo possível tentando aumentar o mínimo de tons por aqui, para ter uma identidade muito evidente do personagem também. Falar assim, não, esse personagem tem essa paleta de cor, vai ser fácil, vai ser rápido identificar ele num jogo, né? Ele vai ficar bem mais legível. Então, eu recomendo essa estratégia como forma de agilizar a produção. De novo, não é uma regra, né? É só uma recomendação. E aí, como eu estou fazendo aqui uma Hel Suzanne, né? O meu plano aqui é preencher a pele dela com essa cor, o que não quer dizer que eu não possa experimentar outras variações, né? Mas o plano é preencher ela com esse tom aqui, né? Selecionar o olho dela, né? Então, selecionar o olho dela, vamos selecionar aqui o olho dela. E fazer o olho dela, na verdade, escuro, né? E fazer a bolinha do olho dela, né? Tipo, a bolinha do olho clara, né? Então, essa aqui é o conceito básico aqui. E aí tem outros elementos aqui, ó, nessa estrutura aqui, que eu vou querer distribuir o tom escuro, né? Então, agora eu vou pro Sculpt Mode aqui, né? Porque eu vou ter um brush um pouquinho mais delicado, né? Então, até se eu quiser refinar alguma coisa aqui no meu modelo, vamos pegar a minha paleta da Suzanne aqui. Se eu quiser refinar alguma coisa na pintura dela, né? Provavelmente o brush, né, essas configurações de brush que vão ser mais eficazes na Suzanne, né? E alguns detalhes aqui eu quero puxar esse tom de cor aqui, né? Como eu não estou vendo muito bem aqui os detalhes, eu vou voltar para o meu estúdio aqui e você vai, pô, mas tá meio escuro, né? A gente pode tentar também um Match Cap para poder clarear e deixar mais esbranquiçado a cor do meu modelo, né? Ou eu posso ainda, como uma opção mais adiantada, configurar o shading, né? Que eu vou fazer isso daqui a pouco,
configurar o shading para que ele receba a cor de vértice aqui, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer isso. Mas agora é só para mostrar aqui, para eu achar aqui aonde que eu quero pintar a minha cor aqui, né? Eu vou querer, provavelmente, saber onde é que estão esses detalhes aqui. Como eu estou fazendo cor de vértice, onde tiver muito vértice, ele vai ficar muito detalhado. Onde tiver pouco vértice, ele vai dar uma chanfrada, alguma coisa assim. Mas não tem problema. Então, isso é uma definição de cores. Depois isso vai passar por uma passada de uma etapa de pintura, de textura, né? Onde a gente finaliza, né, o modelo, né? Então, e lembrando que vocês vão pintar provavelmente com mais tempo e mais delicadeza que eu, porque eu estou gravando uma aula e a gente tem horário para acabar as gravações, né? Então, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de delicadeza que eu para fazer a sua pintura, né? Então, vamos pegar aqui e fazer a marcação da paleta mesmo, tá? O que eu estou fazendo aqui é realmente a marcação da paleta. Aonde que vão entrar os tons, né? Vou pegar esse amarelo aqui e vou usar ele para separar, sei lá, a chuquinha aqui, né? E depois eu venho retocando, assim, tipo, onde é que eu acho que vai funcionar melhor, né? Eu vou aproveitar que eu estou fazendo algumas marcações aqui e vou fazer o fundo da boquinha da Suzane. Tinha um atalho de visualização que eu não lembro dele, gente, que eu queria. Não lembro de alinhamento que é. Navigation. Ctrl do mouse. Não é esse. Tem uns atalhos de alinhamento que eu não lembro, depois eu vou pesquisar. Para alinhar, tipo, exatamente onde eu tô. Só que eu não vou lembrar. Um atalho de centralização que eu não lembro. Às vezes eu fico navegando aqui com um bêbado, mas tem atalhos para melhorar a navegação. Deixa eu fazer aqui a sobrancelha também. Eu vou voltar aqui para minha cor flat, só para mostrar, tipo assim, a primeira passada é realmente identificar as partes, né? Ou seja, como que eu identifico os elementos, né? E depois eu vou fazer o destaque de alguns relevos, né? Então, esse é meu tom médio, eu posso escurecer ele um pouco para
poder tentar achar espaço de sombra nele, né? Ou seja, não é sombra mesmo, é mais tipo como que eu identifico no meu modelo certos relevos de forma rápida, né? Então, aqui eu vou, inclusive, alternar entre a pintura aqui e o acabamento aqui, né? Aqui eu vou usar um recurso de máscara, que é o Topology, tá? Eu vou fazer isso porque se eu quiser escurecer aqui sem afetar o olho, eu posso usar essa máscara para evitar que eu faça isso. Eu também posso usar como máscara cavidade, que ele vai pintar só onde é realmente mais baixo no modelo, né? Isso vai ajudar muito a identificar detalhe, né? Então, eu consigo criar umas marcações de detalhamento, né, em algumas partes, né? Eu posso ligar, inclusive, as duas para poder fazer a minha cavidade aqui, ó, onde meu modelo tem os relevos de cavidade, né? Sem correr o risco de eu pegar o olho ou alguma coisa assim, né? Eu estou usando também a sensibilidade à pressão na força, então a minha canetinha está me ajudando umas etapas aqui, né? Vou pegar de novo um tom mais escuro, vou fazer um sombreado aqui mais ou menos, e vou vir aqui dando uma suavizada nessa parte. O que eu quero fazer é colocar alguma informação que me ajude a identificar certos detalhes. Em alguns casos, o que eu vou querer fazer é acrescentar realmente uns brilhos ou umas áreas de destaque, não, por exemplo, aonde o osso está esticando muito a pele, né? Eu posso dar uma amarelada aqui, eu não vou querer mais a máscara de cavidade, talvez a de topologia. E aí, mesma coisa, eu estou fazendo o borrão da coisa aqui para poder fazer um destaque, né? Vamos pegar de novo aqui um laranja, mais ou menos. Então, lembrando que eu vou sempre retornar um pouquinho o tom aqui. Aqui, provavelmente eu vou querer também fazer um destaque. E aí vamos pegar isso aqui e dar um tapa nesse tom aqui. De novo, aqui eu tô o tempo todo com cor chapado, né? Tentando pensar como que eu destaco certas áreas, né? Eu estou sempre começando da cor principal aqui. Eu não quero matar a minha cor principal, não quero perder a minha cor principal, né? Então eu tô às vezes vindo aqui com um tom, né? Tipo, vou fazer uma marcação que seja tipo área de barba mal feita, né? Tipo acinzentado. Se eu estou voltando com o meu tom de cor e suavizando essa mistura, eu quero que prevaleça o tom de pele, né? Então eu não quero perder o meu tom base, eu não quero perder o que eu criei quando eu fiz a minha cor, né? Então
Se eu só vier tampar isso aqui, eu vou estar perdendo a minha paleta. Eu não quero perder minha paleta. Eu quero só tirar um pouco ela do tom principal que eu tinha feito. Fazer alguma variação, né? Às vezes trazer um tom a mais aqui para a coisa, né? Vamos fazer um pouco mais escuro. Acho que com um tom de sombra vai ficar um pouco melhor. Acho que aqui tá bom. Vou fazer um brilho no nariz aqui só porque eu acho que mesma coisa, eu quero dar um destaque aqui só para... E aqui mesmo sem o shader, né, sem criar um shader, já dá para ler bastante informação do personagem. É meio isso que a gente está procurando na primeira instância, assim, quando a gente fala assim, ah não, eu estou tentando resolver a cor no High Poly, é poder pintar nele, né, poder pintar nele e criar informação que não tinha antes, né, e que você vai ler ela independente do shader. Se eu ligar isso no shader agora, então vamos vir aqui, ó, tá meu objeto sem cor nenhuma. Vou criar um material aqui que vai ser Color High Poly. Tá? Vou ligar aqui, então vou adicionar aqui um input de atributo de cor, né? É o que eu estou criando, né? Quando eu venho aqui no meu layout, né? O que eu criei aqui, pintando aqui, foi um atributo de cor chamado Vertex Color, né? Foi isso que eu criei. Se eu vier no Vertex Paint, né, é a mesma coisa, né? Tipo assim, essas duas ferramentas, elas estão lidando diretamente com os dados do objeto. Então, quando eu venho no shader e eu peço um atributo de cor, qual que é o nome dele aqui, ó? Color. Então, vamos vir aqui, ó, Color. Se eu ligar isso aqui no meu Base Color, ele vai estar colorido, né? A intensidade de especular e a variação de roughness eu posso configurar. Então, ele pode ter pouco especular e pouco roughness ou muito roughness. E eu posso, inclusive, usar a minha pintura de vertex para poder criar essas intensidades, né? Então, eu posso vir aqui no meu layout, né? Tanto faz no Vertex Paint quanto no Sculpt Mode, né? Eu posso criar um novo atributo de cor chamado máscara, por exemplo, ou roughness, ou seja lá o que for, vamos chamar isso de roughness, né? E vou falar que ele é branco, né? Ou seja, todo mundo é rugoso ao extremo, certo? Então, isso aqui é o meu roughness. Vou usar o Vertex Paint, na real, porque eu quero, na verdade, selecionar os olhos e pintar os olhos de preto. O que isso vai falar para mim no meu shader? Se eu entrar com um novo atributo de cor, adicionar input, atributo de cor, só que dessa vez eu escolher o roughness, eu posso falar que o roughness é afetado aqui pelo meu objeto, né? E aí eu vou ter um olho que brilha mais, né? Eu vou ter um olho que brilha mais, né? Eu posso inclusive falar que a especular ela é maior numa parte do que na outra. Aqui vai estar invertido, né? Meus valores. Então eu vou criar aqui uma camada de inversão de cores, né? Um color invert, para que ele fique muito liso e com muito especular de um lado, né? Muito rugoso do outro. E eu ainda posso controlar esses valores, ou seja, eu ainda posso vir aqui e adicionar para cada um desses
nodes aqui, um color ramp. Vou adicionar para cada um deles um color ramp. Opa. Adicionei ele na cor aqui sem querer. Acontece. É o problema do zoom gigante. Né? Então, eu quero adicionar ele aqui. E a cor continua para cá. O que esse color ramp vai fazer? O que esse color ramp vai fazer? Eu consigo pegar, por exemplo, o valor desses nodes aqui e alterar para falar, não, é menos especular, né? É menos, vamos pegar esse aqui invertido, né? É menos rugoso. Né? E aqui a mesma coisa, eu vou pegar o valor aqui, vou mudar esse aqui para um tom de cinza. E agora eu tenho um pouco de brilho na pele e muito brilho no olho. Né? Então isso aqui eu posso fazer para definir meus atributos de cor. Também posso misturar textura aqui, tá? Então vocês podem... vou deixar isso assim por enquanto. A gente também pode misturar textura aqui, ou seja, se você quiser acrescentar detalhes de cor, né? Seja uma textura procedural, seja uma textura imagem. Você pode adicionar cores aqui. De novo, a gente viu isso no Assets 2, né? Então, deixa eu adicionar aqui uma textura, um Voronoi, né? E eu posso misturar, eu posso falar que essa cor do Voronoi, ela faz um overlay em cima do meu objeto. Eu posso falar que ele tem uma escala, né, super pequena, né, que ele faz uma coxa de retalho, né. Vamos pôr 100 aqui e vamos pôr ele mais quadradinho. Lembrando que eu posso também falar que usar esse mesmo atributo de cor que eu usei aqui para falar aonde que tem essa textura e aonde que não tem, né? Então aqui ó, vai acontecer só na pele, né? Eu ainda posso mapear isso, né? Eu posso tratar com cores, né? Então eu posso vir aqui colocar um color ramp também nessa textura, né? Ela vai ficar em escala de cinza, mas eu posso falar que ela é, na verdade, um tom de vermelho, né? Então, ela é um tom de vermelho. E aqui ela é um tom, sei lá, de laranja ou de um tom mais... claro, né? De novo, vamos colocar uma escala de 200 aqui só para ficar bem poroso, né? Então, eu posso fazer coisas como granulação de pele, né? Eu acho que ainda quero mais, acho que eu quero uns 400 talvez. Legal, né? E aqui no meu color ramp eu estou fazendo o trabalho de escolher um pouco a cor, né? Eu posso transformar isso aqui em manchinhas, né? Ou transformar isso aqui em pintas mesmo, né? Tipo, puxar isso aqui, transformar isso
em pintas. Vou colocar mais uma cor aqui só para ficar interessante, né? Vou colocar aqui um tom bem mais escuro. E agora a minha Suzane tem manchinhas na pele, tem sardas. Vamos virar aqui esse jogo aqui para a sarda ser a parte mais detalhada aqui, né? Então, não, eu posso fazer essas manchas na pele direto pela textura, né? E posso fazer o relevo, né? O que vai fazer o poro da pele por textura. Eu estou usando só textura procedural aqui. A gente usou bastante textura tile, eu acho, no Assets, né? Então acho que hoje eu vou usar procedural aqui. Mas a textura tile encaixável também funciona, né? Então eu vou vir aqui. Eu quero usar o mesmo Voronoi, tá? O mesmo Voronoi, mas com uma configuração diferente aqui, tá? Vamos deixar esse Voronoi fazendo as vezes da pele, né? Então, o que eu tenho aqui, né, de configuração, né, é um overlay, o Color Ramp, que vai tratar a cor da minha textura Voronoi, né? E meu atributo de cor entrando aqui. Essa zona aqui que eu fiz, né, esse node que interfere aqui é o meu atributo de cor de máscara, de roughness, que é na verdade uma forma que eu estou fazendo para definir valores de preto e branco que afetam várias coisas. Então, é por isso que ele está puxado aqui, né, de forma tão desconfortável, né? Mas é bom poupar repetição de node, né? Então, tudo bem. E para fazer aqui, eu não estou repetindo nem puxando direto, porque eu quero mudar os valores e as configurações aqui. O que eu quero que isso faça aqui, eu quero que ele entre fazendo um bump, né? Então eu quero que a distância ou a cor, né, qualquer um dos dois desses, afete o height, né? E gere para mim um acréscimo de mapa de normal no meu objeto, né? Talvez para poder a gente ver melhor, eu tenho que mexer na configuração também de aonde que essa textura realmente afeta, né? Então talvez eu tenha que pegar de novo esse Color Attribute, né? Fazer uma mistura de cor, né? Então aquele mesmo Mix Color aqui, né, ele vai afetar o meu resultado aqui, né? Mas o que eu vou fazer eu vou usar uma mistura disso aqui, né? Eu acho que pode ser inclusive mais, tipo, esse sobrepondo. Eu vou colocar um multiply aqui. O que vai acontecer? O olho é preto e ele vai multiplicar em cima desse modelo. Então, o que é preto é mais baixo, o que é branco é mais alto. Então, isso deve me ajudar a ter um controle do relevo sobre a pele apenas, sem afetar o olho, né? E aí eu consigo mudar a força desse modelo aqui para a textura da pele ser mais delicada, né? E eu consigo variar qual que é a minha base de cálculo, né, para fazer outros tipos de acabamento na pele. Para ficar mais evidente, eu vou voltar aqui para 100, tá? Só para ficar mais evidente o que Opa, não digitei nada, né? Então, vamos colocar 10 aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui com o espaço aqui de textura. E se vocês quiserem ver o resultado mesmo, né, sempre dá para pegar um shader
do tipo emission, tá? O shader do tipo emission, ligar o node que você quer previsualizar no emission e ligar o emission num output, né? Então, isso aqui vai te ajudar a ver o que é realmente a textura que você está tratando, né? Então, isso aqui é um jeito de visualizar. Então, se eu colocar aqui 100 de volta, né? A gente vê o que é a textura que eu estou fazendo. E por que eu estou trocando, né? Eu estou fazendo assim, não, eu quero um Smooth F1. Parece célula. Será que eu quero tratar isso aqui? Talvez eu queira tratar isso aqui, ó. Color, Convector, Color Ramp. Talvez eu queira pegar isso aqui e fazer tratamento para criar, tipo, o relevo da pele de um jeito diferente, né? Então, deixa eu pegar aqui o distância to edge. Eu acho que é esse mesmo que eu quero. É esse mesmo que eu quero. E eu quero a minha escala de 500 ou 400, alguma coisa assim, né? Isso aqui vai ser a minha textura de célula de pele, sei lá, vamos por 600, só para ficar muito bizarramente miúdo. E isso aqui é o que eu quero que faça o resultado do meu shader aqui, ou seja, aonde que a pele tem o relevo, né? Então, onde que ela vai receber o relevo dela. Deixa eu colocar aqui uma força maior, eu acho que eu posso aumentar a força aqui. Deixa eu pôr uma força de 1 só para vocês verem gritantemente o que eu estou fazendo. Então, isso vai afetar o mapa de normal do meu modelo, né? Então, o modelo agora ele vai ter um mapa de normal que inclui esse elemento aqui. Vamos por 400 aqui só para ficar visível num ângulo um pouco maior. E aonde você quer um acabamento diferente, você pode fazer as misturas necessárias para isso, né? Então, eu não queria que isso afetasse o cabelo, né? É o mesmo processo. Aonde está o cabelo, você vai fazer a máscara necessária para isso acontecer, né? Então, o procedimento é o mesmo para cada um desses espaços aqui. E agora eu tenho uma pele detalhada, né, que usa né, um mapa de normal adicional, né, variação de especular e de relevo, né? Então, assim, eu tenho um objeto mais elaborado, ainda é o High Poly, é compatível com os bakes, né? De novo, o que eu complicaria aqui seria talvez só uma máscara ou outra para poder facilitar a minha vida, né? Tipo, para ter certeza que um espaço ou outro está funcionando. Lembrando que às vezes até a própria pintura, né, que você fez de cor pode ser o seu mapa de multiplicação, né? Então, se eu pegar, eu não vou ficar puxando a linha não, para não ficar uma linguiça muito comprida. Mas do mesmo jeito que eu fiz a multiplicação aqui, para poder falar, não, só aqui eu quero esse espaço, eu posso ter uma segunda multiplicação, né? Que leva em conta o meu atributo de cor, né? Só que ele convertido para color ramp. Então, eu estou fazendo meio miudinho aqui, mas daqui a pouco eu mostro tudo mais ou menos para vocês, né? Aonde que eu estou puxando o meu mapa aqui, ó. Então, o meu atributo de cor, color, né? Vamos maximizar aqui. Meu atributo de cor color, ele vai entrar de novo aqui com color ramp, porque eu quero só o preto e branco dele.
E ele vai misturar com o meu Voronoi, né? Então tá aqui meu Voronoi e tá meu atributo de cor aqui, né? Meu atributo de cor, ele tá misturado com essa cor de olho que é escura e preta para poder não pegar no olho. E agora, para não pegar no cabelo, eu fiz uma nova mistura, aqui, né? Deixa eu pegar meu visualizador, isso aqui é só para visualizar, tá? Isso aqui é só para visualizar. Isso aqui não é a mistura. E essa mistura aqui é que vai ser meu controle de height map. Ou seja, agora quem está fazendo acréscimo de altura no meu relevo é a soma, né? É essa soma aqui. Então aqui ele não vai afetar o meu bump, né? Então aonde eu esculpi o cabelo, né? Ele não vai pegar esse relevo aqui, ó. Então, ele não vai pegar. E aí, a qualidade dessa mistura aqui, eu vou definir mais ou menos, né, nesse gradiente aqui. Talvez, inclusive, eu queira um gradiente mais suave, para ficar menos sutil aonde que acaba, só porque é interessante. Né? Então, talvez eu queira um controle mais suave de onde que acaba isso aqui. Eu posso usar a mesma coisa para definir onde que são as manchas, né? Ou seja, que tem pinta acontecendo sobre o cabelo, né? Eu posso fazer o mesmo processo para evitar, né, que apareça essas manchas no cabelo. Ou seja, essa mesma estrutura de quem afeta quem, né? Quem que contribui com o quê, pode ser replicada em outras áreas, né? Ou seja, esse conjunto que eu criei aqui de mistura aqui, né? Eu vou levar ele lá para cima, né? E aí, seria a questão de eu juntar o meu atributo de cor de máscara com o meu atributo de cor. Então, seria o caso de desligar ele aqui e ligar aqui, e o resultado desses dois aqui, ou seja, o resultado dessa mistura aqui, é que vai definir aonde que acontece as manchas, né? Então, é o mesmo pensamento de máscara que a gente fez antes, né? Talvez eu tenha que mexer nos gradientes, né? no espaço, mas é o mesmo raciocínio, né? Eu estou criando um controle de fator, né? Um controle de fator aqui de mistura, né? Que é a soma. Vou puxar isso para cá. Deixa eu colocar esse cara ligado aqui na emissão. E aí, no meu color ramp aqui, talvez eu queira puxar mais clarinho aqui, falar onde que a mancha vai acontecer, como que é a minha máscara e onde que ela vai afetar o espaço. Eu posso usar isso também para poder fazer mais sombreamento, né? Então aqui eu vou pegar esse resultado aqui, passa a ser o meu fator de mistura, né? Está misturando a cor com o Voronoi, né? E aí, as minhas manchinhas, elas não vão acontecer no cabelo, né? Ou seja, com essa mistura aqui, né? Se eu puxar as manchinhas aqui, elas não acontecem aonde tem o cabelo, né? Eu posso voltar para um formato mais de pintinha mesmo, né? Então, isso tudo pode ser resolvido no High Poly, tá?
Tá? Isso pode ser resolvido no High Poly. Aqui eu tô levando em conta também uns close meio louco, né? Vamos combinar que eu tô fazendo uns closes meio loucos aqui. Então deixa eu colocar meu output aqui. Deixa eu juntar meu overlay aqui. Color ramp, atributo de cor, multiply. Isso aqui é só minha gambiarra de visualização. Isso aqui é meu color sendo convertido para máscara, né? Então o color vira uma máscara, né? Esse aqui que é o Voronoi Texture, que vai afetar aqui o meu color ramp, é quem está fazendo as manchinhas, né? É ele que vai responsável pelas manchinhas. Meu atributo de cor, ele é tipo um polvo, né? Ele afeta vários valores aqui, né? Então, aquela cor que eu pintei como máscara de rogueness, né? Na verdade, ele virou um negócio muito mais elaborado que isso, né? E meu bump aqui, deixa eu puxar isso para cá. Né? O meu bump aqui, né? Também passa por um processo de mistura parecido com o lá de cima, né? Inclusive, eu repeti o color attribute de color 3 vezes, né? Mas a ideia de eu repetir 3 vezes é porque se eu trouxer ele assim, né? Que é color, né? E color. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar, de novo, complicando um pouco a visualização do que eu estou fazendo, né? Fica um pouco mais difícil de ler. E aí começa a ter que fazer aqueles designs de nodes, né? Tipo, organização de onde vem quem, né? Quem que liga onde. Eu não sou muito fã de confundir mais o que já é bem elaborado, deixar mais confuso ainda, né? Então, eu não tenho esse interesse em deixar isso mais elaborado, não. Mas, em teoria, é isso, né? Usando cada um deles 3 vezes, mas conectando em espaços diferentes, né? O meu output final é esse daqui. Vou esperar carregar. Meu computador demora um pouquinho para renderizar. Isso aqui é só um exemplo de processo, tá? Você pode fazer a configuração que você achar necessária. Para o meu trabalho, né, ou seja, o trabalho de disciplina, o que a gente está querendo ver é a definição da cor, tá? Então, isso que a gente está querendo ver é o base color, né? Você usar o atributo de cor para fazer o base color. E o que é bom de ver, ou seja, não é obrigatório, é um adicional de bump, né? De mapa de relevo. Então, esses dois é que são os mais interessantes para a gente, assim, né? Então, esse aqui é critério, esse aqui é só bom de ver, né? Então, isso aqui tem que ter aqui. Esse aqui é interessante, né? Pessoas, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Nossa, esse foi um não bem potente, hein, Rafaela? Exclamação e tudo. Deixa eu colocar aqui um sun. Vou colocar aqui uma força de 3. Vamos colocar ele meio amarelado. Vamos pegar o meu mundo aqui, vamos fazer ele mais escuro. E vamos fazer ele
Mas e a ideia é que a gente tenha, na verdade, um modelo que a gente consiga ver em várias situações de luz, né? Então eu estou mexendo aqui na iluminação, mas para ver, né? Se a gente voltar aqui no layout, Object Mode, vou selecionar aqui meu modelo, vou selecionar a cor, né? Vou desligar essas visualizações aqui e vou trocar meu mundo pelo uma cor que eu configure, né? Tipo assim, se a minha cor chapada, né, minha cor lisa, ela me dá informação num fundo claro, sem confundir com nada, né? Se a minha informação de cor dá visibilidade no fundo escuro, sem eu perder nada ou quase nada, e ela faz isso num tom médio também, então a gente está num bom caminho. Se eu usar, por exemplo, a cor da pele dele, então mesmo que eu use a cor da pele dele, vamos tirar aqui inclusive o outline, mesmo que eu use a cor da pele dele, veja que a minha pintura, né, ela tem indicações para a pessoa identificar o relevo dela ali em algum jeito. Então, as manchas parecem meio aleatórias quando eu estava fazendo, está fazendo umas manchas e tal. Mas o intuito dessas manchas é que a pessoa veja o modelo mesmo quando o fundo estiver conflitando com as cores, né? Então, se eu pegar, por exemplo, agora a cor mais escura, tipo, o cabelo some, mas você ainda consegue ver, tipo, muita informação. E se eu pegar o amarelo da minha paleta, né? Tipo, às vezes o detalhe do chifre vai ficar menos visível, mas tem muita silhueta visível. Então, é isso que a gente está procurando com essa marcação de cores, né? Uma cor que ajude o nosso player a ver no máximo de situações possível a silhueta do personagem, né? Então, se ele estiver vendo a silhueta do personagem, a gente provavelmente está acertando no acabamento do modelo. Beleza? Pessoas, foi isso para a aula de hoje. Na nossa aula prática de amanhã, a gente segue finalizando o personagem, né? A gente ainda tem um tempo até a entrega final, né? Mas esse é o último conteúdo que está diretamente relacionado à entrega. O resto é só acabamento mesmo, tá? E amanhã, na nossa aula prática, a gente vai, né, dar sequência, né, finalizar, colorir, fazer figurino. Isso a gente faz na nossa aula prática. No mais, obrigado para quem tiver visto esse vídeo, seja lá quem for que viu, né, e obrigado para quem estava aqui comigo, ao vivo aqui, assistindo. Valeu demais.